Todo mundo, em algum momento da vida, vai passar ou já passou por alguma perda. E isso, gente, é muito difícil. Alguns lidam melhor, outros não. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar com o psicólogo Fábio Bronze Guimarães. Fábio, muito obrigada pela sua presença hoje no quadro Reflexões. E eu já quero começar te perguntando o que você pode dizer para as pessoas que estão passando por um momento difícil de perda? Ou perda de um ente querido através de uma doença ou de um acidente, ou o fim de um casamento, que não deixa de ser uma perda de um relacionamento profundo, né? Ou uma perda de um emprego, né? Sempre é complicado. O que você pode falar para essas pessoas? Obrigado, Letícia, pela oportunidade. A gente realmente sabe que a perda é uma coisa que acontece na vida da gente desde o início da nossa vida, né? Desde os primeiros momentos a gente já começa a lidar com as perdas, né? Quando crianças nós perdemos algumas coisas, né? Seja o término, quando a mãe para de amamentar o bebê, né? Já é vivenciado uma perda. Ou mesmo o nascimento, né? Então é uma coisa normal da vida, né? E esperado que isso, que a gente possa, de alguma forma, lidar com essas situações de perda. No caso de uma perda, seja no término de um casamento, perda de um emprego, perda de uma pessoa querida, de um ente querido, né? É sempre muito sofrido, né? E as pessoas, nós vivenciamos esse sofrimento. E vivenciar esse sofrimento é esperado, né? É normal que a gente passe por um período, ora de tristeza, então a pessoa vai se entristecer, né? Em alguns momentos ela pode ficar com muita raiva, pode ficar indignada, até de Deus. Por que que Deus fez isso comigo? E isso é até Né? comum, né? A gente às vezes ouvir as pessoas Isso. se questionando, né? Isso, exatamente. É muito comum a gente pensar nisso, né? Por que que tinha que acontecer comigo? E às vezes as pessoas, eu sinto que no mundo de hoje existe uma cobrança muito forte, assim, você tem que ser feliz, você tem que ser bem-sucedido, você tem que enfrentar os problemas. E as pessoas às vezes acabam não se permitindo sofrer. E às vezes é preciso sofrer um período, né? Isso, exato, né? Qualquer perda que a gente vivencie na nossa vida, é necessário passar por um período, né, um período adequado de um entristecimento que a gente considera um entristecimento saudável. E como que a família ou as pessoas próximas pode perceber que isso é saudável, que isso está ficando já complicado? O que que é natural, né? O que que é esperado? É esperado sim um entristecimento, que a gente sinta, né, se sinta entristecido por aquela perda. É natural também que passe por um período de raiva, mas aos poucos a gente pode ir retomando as coisas da vida normal. Por exemplo, uma situação de uma pessoa perdeu um ente querido, né? Então ela vai passar sim por alguns períodos de raiva, até de negação, de negar que aquilo esteja acontecendo realmente, né? Vai ficar triste e com o passar do tempo ela precisa retomar as coisas da vida dela. Se isso não acontecer, aí a gente começa a lidar com uma situação um pouco mais complicada, né? Se uma pessoa que está vivenciando essa tristeza com muita intensidade e por um período muito extenso, mais do que o esperado, que seria aí por volta de 6 meses, aí a gente começa a perceber a necessidade de um atendimento profissional, né, de um apoio, de um psicólogo, um psiquiatra que possam auxiliá-la nesse momento. E uma coisa que você comentou, Fábio, que eu acho muito legal a gente destacar aqui, é o falar sobre, né? Exato, Porque né? muitas pessoas se fecham, a família também, e isso acaba ficando sem ser comentado. E não é legal, né? Isso é essencial, Letícia. O que a gente pode fazer para estar lidando com essas situações de perda, né? É sempre necessário e indicado que a família possa, perdão, que a família possa falar a respeito da perda que está sendo vivenciada. E é preciso criar um espaço, né, para que essa família possa discutir. Numa situação é muito comum, por exemplo,
quando a família vivencia a perda de uma criança, por exemplo, né? E fica em total silêncio. Não tocam no assunto, isso é muito comum. E é necessário que as pessoas possam conversar a respeito dessa perda, daquela criança que deixou de estar presente. Falar da saudade. Falar da saudade, extremamente importante, porque a saudade dói, mas é algo que a gente vai vivenciar. Né? Vivenciar uma perda é vivenciar, né? Aprender essa transição. É uma transição, né? Entre amar a pessoa que existia, que estava presente, para amá-la na sua ausência. É difícil, mas a gente supera, a gente passa por isso é comum e tem que enfrentar, né, Fábio? Isso, cada pessoa enfrenta do seu modo, mas é possível sim a gente poder enfrentar. E sobreviver, né? E sobreviver. Fábio, muito obrigada pelas suas palavras, amei. Eu que agradeço, Letícia, obrigado mais uma vez a oportunidade.